Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos fazer a revisão de vestibular sobre sequências, PA e PG. Se liga aí então. Primeiro exercício, resolva os 3 itens a seguir, FUVEST. O primeiro termo de uma progressão geométrica de razão positiva é 5 e o terceiro termo é 45. Calcule a soma dos 6 primeiros termos dessa progressão. Então vamos lá. O que a gente tem de informação? A gente tem que é uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 5 e o terceiro é 45. Eu quero a soma dos 6 primeiros. Bom, se ele me deu o terceiro, eu consigo com isso descobrir a razão. Ele me deu o primeiro e o terceiro, né? O termo geral da PG é dada pela seguinte expressão, né? AN é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Esse é o termo geral da nossa PG. Eu sei o A3, eu sei o A1, eu sei que eu vou usar 6 termos, né? No caso aqui eu vou usar 3 até só, e eu consigo achar então o Q. Então, vamos lá, o AN, eu vou na verdade usar o A3, que é o que eu sei, então a fórmula vai ficar assim, A1 vezes Q, 3A menos 1, ó. Já substituindo, então, 45 é igual ao A1, que é o 5, vezes o Q, que eu quero descobrir, 3 menos 1, 2. Passa o 5 dividindo, 5 dividido por 5, 9. Então, vai ficar Q ao quadrado igual a 9. Portanto, Q é igual a mais ou menos 3. Aí o exercício falou que a progressão geométrica de razão positiva. Então, o menos 3 não convém, a gente vai usar Q igual a 3. Essa é a informação que a gente tem. E agora nós vamos achar, então, a soma dos 6 primeiros termos aqui, o S6, né? Então, na fórmula da PG, a gente tem que a soma de uma PG, a soma de SN para PG é dada pela expressão A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N, tudo isso dividido por 1 menos Q. Ok? Eu quero o S6. Então, o S6 é igual ao A1, que eu já sei que é 5, vezes 1 menos Q, que é o 3, elevado a 6, que é a quantidade de termos que tem a minha PG, tudo isso sobre 1 menos Q, que é 3. Então, aqui vai ficar um 2 aqui embaixo, né? A gente vai ter que S6 é igual a 5 vezes 1 menos 3 elevado a 6 é 729. Então, fica assim, embaixo aqui, menos 2. S6 é igual a 5 vezes, aqui vai ficar menos 728. Menos 728, vou pôr, dividido por 2. Então, dá para dividir ele por 2, aqui e aqui. Vai ficar 364. S6 é igual a 5 vezes. Como aqui é menos também, menos com menos fica mais, então já fica positivo. 364 vezes 5 vai dar 1820. É a resposta do primeiro exercício. Faz ele bem organizadinho aí. Ele pede, calcule a soma dos números inteiros positivos menores do que 112 e não divisíveis por 4. Então, a gente tem 2 condições aí da soma que ele quer. A soma dos inteiros positivos menores que 112 e não divisível por 4. Bom, se eu for ficar pensando em não divisível por 4, eu estou falando 1, 2, 3, aí pulo 4, 5, 6, 7, aí pulo 8, né? Só que aí eu não tenho uma sequência, né? Então, qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser eu pegar todos os números que são menores que 112, fazer a soma deles e descontar quem? Descontar aqueles que são divisíveis por 4. Porque aí vai me sobrar os não divisíveis. Então, é essa a ideia. A soma que eu quero aí, eu vou chamar essa soma aqui de S só, vai ser assim, essa S vai ser os menores que 112, então todos os números até 112, na verdade menores que 112, ele quer então até 111. Então, todos os números menos aqueles números que são divisíveis por 4. Então, vou chamar assim SD4, só para lembrar que é divisível por 4. Então, vamos achar isso. Primeiro aqui, as somas menores que 112.
Então é 1, 2, 3, 4, 5, quero toda essa soma. Então vou usar lá. S111 é igual a A1, que é o 1, mais o 111, vezes, isso aqui é uma PA, lembrando, tá? Nós estamos usando a fórmula da PA, porque isso aqui é uma PA, já que eu estou indo de 1 em 1 aqui, vezes 111, que é a quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. Aí vamos ficar com 112 vezes 111, dividido por 2, simplifica aqui, isso daqui vai dar 56 vezes 11, a gente vai ter 6.216. Então, todos os números somados até 111 dá 6.216, já vou colocar aqui. Então, meu S vai ser 6.216 menos os divisíveis por 4. Então, divisíveis por 4, eu vou ter 4, 8, 12, 16. Até quanto eu vou? Bom, menores que 112. 111 não é. Tem que terminar o final divisível por 4, né? Para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos tem que ser. Então, o último termo que eu vou ter nessa minha PA é o 108, tá? Então, é esse termo aqui. Só que eu não sei quem é ele. Eu vou ter que descobrir primeiro. Então, antes eu vou jogar no termo geral. Termo geral da PA é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes o R. O R, eu estou indo de 4 em 4. O A1 é 4, o AN é 108. Então, 108 é igual a 4 mais o N, que é a quantidade de termos que eu tenho aqui, que eu preciso descobrir, vezes o R, que é 4 também. 108 é igual a 4 mais 4N menos 4. Aqui vai embora esses dois, então vai ficar N dividido 108 por 4. 108 dividido por 4 dá certinho 27. Então, daqui até aqui eu tenho 27 termos. Vou jogar na soma da PA. A soma da PA, a soma de 27 termos, é igual a o primeiro, 4, mais o último, 108, vezes a quantidade de termos, 27, dividido por 2. O S27 que eu quero é 108 mais 4, 112, vezes 27 dividido por 2. Aqui, de novo, simplifica, dá o 56 vezes 27. 56 vezes 27, isso daqui vai dar agora 1.512. 1.512, aqui não é 11, aqui é 111, né? Por isso que deu muito maior. Está aqui, todos os divisíveis por 4 somados dão isso. Todos os números menores que 112 somados dão isso. Quando eu tiro um do outro, sobra os não divisíveis por 4. Então, vai ficar 1.512 aqui, tira um do outro, essa diferença vai dar 4.704, tá? Exatamente como tinha que ser. Dá uma olhadinha, então, como fica a sua resposta. Na letra C, a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é n vezes n mais 2n mais 1. Qualquer que seja n maior ou igual que 1. Encontre o 20º termo dessa progressão. Então, ó, eu sei que uma progressão vai ser dada por essa soma aqui. Era uma PA e vai ser dada por essa soma. Ah, mas a fórmula não importa. Essa progressão que eu estou falando tem que bater isso, tá? Eu quero o A20. Bom, se eu pegar a soma dos 20 primeiros termos, eu consigo segundo essa expressão. Então, vamos testar isso. S20 é igual, usando essa fórmula, vai ficar 20 vezes 2 vezes 20 mais 1. S20 é igual a 20 vezes 2 vezes 20, 40, mais 1, 41. 41, S20 é igual a 840. 840 não, 820. Beleza, achei a soma de todos os termos até 20. Isso aqui funciona para qualquer termo que eu quiser. Então, se eu achar a soma de todos os termos até 19, eu sei exatamente a diferença entre os dois. Então, eu vou fazer o seguinte agora. S19 é igual a 19 vezes 2 vezes 19 mais 1.
vou achar a soma até o 19. Porque o que eu somei para chegar no 20 é exatamente o 20º termo. S19 é igual a 19 vezes... Bom, 19 vezes 2, eu tenho aqui 39 com 38 mais 1, 39. Então, esse S19 é igual a 741. Quem é o A20? O A20 é a diferença entre o S20 menos o S19. 820 menos 741. Isso vai dar exatamente 79. Esse aí é o 20º termo dessa PA que a FUVEST colocou aí pra gente. Exercício 2, PUC. A figura a seguir representa caixas com mercadoria em um galpão do porto. Essas caixas, para melhor identificação, possuem um número em sua face frontal e são empilhadas segundo um padrão. Por exemplo, a segunda caixa da quarta linha é indicada pelo número 16. Observe que a enésima linha tem M caixas e que, usando apenas os números pares, responda. Vamos lá. Qual é o número da primeira caixa na sexta linha? Então está aqui o padrão. Eu tenho aqui a caixa 1, a linha 1 com uma caixa, a linha 2, 2 caixas, a linha 3, 3 caixas, a linha 4, 4 caixas e assim por diante. Na linha M, na enésima linha, eu tenho que ter M caixas. Ele quer a primeira caixa da sexta linha. Bom, a quinta linha eu montei aqui, ó, 22, 24, 26, 28, 30. Continuei o padrão aqui. A próxima aqui embaixo vai ser o número 32, ó. 32 vai ser a primeira caixa da sexta linha. Pronto, é só escrever a sua resposta ali, tá? Na letra B, ele já pergunta assim, qual é a soma dos números da sétima linha? Bom, a ideia aqui de continuar está bem simples, né? Então, eu tenho 34, 36, 38, 40... e a última, 42. Tem que ter 6 caixas na sexta linha. Então, a sétima linha vai começar. Então, vamos pegar aqui as 7 caixas da sétima linha. A soma vai ser, então, 44 mais 46 mais 48 mais 50 mais 52 mais 54 mais 56. E isso vai dar 350. É a soma da sétima linha essa daqui, tá? Na letra C, ele vai complicar um pouquinho agora. Escreva apenas em função de M uma fórmula para a soma dos números das M primeiras linhas. Então, vamos tentar observar o padrão que existe aqui, ó. Vamos precisar um pouco mais. Eu quero a soma das M primeiras linhas. Só que eu nunca sei aonde que essa linha vai acabar. Será que eu nunca sei? Vamos reparar aqui no padrão, vou colocar ele aqui embaixo para a gente ver, ó. Então, sempre a última caixa aqui, ó, tá? 6, 12, 20, até a quarta linha aqui. Bom, essa a gente tem que é a quarta linha. Repare que o último número é 20. O que é o 20? O 20 eu posso pensar que é 4 vezes 5. Opa, então na quarta linha, o último número é a linha, olha lá, e a linha somado 1. É a multiplicação dos dois aqui, dá o último termo da linha. Vamos ver se serve aqui também? Na terceira linha, eu tenho 12. 12 é 3 vezes 4. Opa, de novo, bateu. É a linha e mais 1 mais a linha. O último termo aqui, na segunda linha. Na segunda linha, eu vou ter 2 vezes 3. Novamente, a linha mais 1. Então, o último termo de cada linha vai ser dada pela expressão a linha M, se for linha M, que é até onde ele quer, que multiplica ela mais 1. É o número da linha multiplicada por ela com mais 1. Essa é a ideia do último termo. Então, a soma desses termos vai ter que ser assim, ó.
Vai ter que começar no 2, depois vai vir o 4, mais o 6, mais o 8, e assim por diante, até esse termo aqui, m vezes n mais 1. Ó. Ok, bom, isso aqui é uma PA. A gente consegue perceber aqui a razão dessa PA é 2. Então, olha só, Sn é igual a A1 mais AN, que multiplica n dividido por 2. Essa é a soma dos termos de uma PA. E o meu termo geral da PA, a n é igual a A1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Por que eu tenho que separar aqui? Porque é o seguinte, esse daqui é o meu primeiro termo. Esse daqui é o meu último termo, porém eu não sei quem ele é. Eu sei que ele é o meu AN. Então, no lugar do AN, eu vou jogar aqui para descobrir quantos termos eu tenho para poder usar essa fórmula. Entenderam a ideia agora? Eu vou usar a fórmula da soma, porém eu vou ter que descobrir antes quantos termos eu tenho. Eu não sei o valor do N, mas eu sei que o último termo tem que ser esse. Então, no lugar do AN, eu vou pôr ele aqui. M que multiplica M mais 1 tem que ser igual ao A1, 2, mais N menos 1, que eu não sei quem é o N, que vou querer substituir, vezes o R. O R é a razão, que é de 2 em 2, vezes o R. Então, vai ficar assim, ó, a expressão. E agora nós vamos passo a passo. Então, vai ficar m ao quadrado, vou distribuir aqui, mais m, é igual a 2, aqui distribui também, 2n e menos 2. Aqui de novo deu para cancelar, belezinha. Eu quero o valor do n, então vou passar o 2 dividindo. N é igual a m ao quadrado mais m, todo mundo dividido por 2. Pronto. Achei o valor do m, do n. O que eu vou fazer? Jogar na fórmula do termo geral. Eu quero o valor dessa expressão. Sn é igual ao A1, que é 2, mais o AN, que é tudo isso, M, que multiplica M mais 1, fecha parênteses, vezes o N. Quem é o N? É tudo isso. M ao quadrado mais M, multiplicado, dividido por 2, sobre tudo o 2 aqui de baixo. Olha o tamanho que está ficando a expressão. O que a gente pode fazer? Bom, eu tenho aqui uma conta de vezes e aqui embaixo desse daqui é 1. 1 vezes 2 é 2. Então, eu já posso multiplicar aqui e aqui, extremos dos meios. Eu vou ficar assim, Sn é igual. Essa multiplicação eu não vou fazer inteira. Ó. Eu vou distribuir aqui e vou deixar só indicado. Então, vai ficar assim, ó, 2 mais m ao quadrado mais m, que multiplica m ao quadrado mais m. Tudo sobre 2 vezes 2, 4. Olha como fica a expressão, então, só em função de m. Ah, mas não tem que distribuir aqui? Não, o exercício não pediu. Ele pediu para escrever uma expressão que desse a soma em função de m. E é essa a expressão que a gente tem. Exercício 3. Entre 2006 e 2010, foram cometidos em média cerca de 30 crimes por ano em Krypton, entre roubos, estelionatos e assassinatos. Em 2007, foram cometidos 40 crimes no total, entre 2006 e 2010. O número de crimes evoluiu como uma progressão aritmética. Letra A. Qual é a razão da progressão aritmética em que evoluiu os crimes entre 2006 e 2010? Então vamos lá. As informações que a gente tem aqui é que em 2007 foram 40 crimes. E ele quer entre 2006 e 2010, contendo esses 2 anos, tá? Então, aqui não é clara, mas é entre esses, então esses 2 estão inclusos aqui. Ele devia ter falado de 2006 a 2010 para ficar mais claro, porque se entre parece que está excluindo os 2, mas no exercício ele está incluindo, formam uma PA, e a média do crime foi 30. Bom, vamos lá. O que eu sei aqui? Eu sei o seguinte, 2006, 2007, 2008, 2009 e finalmente 2010. São 5 termos aqui. Ele me falou que em 2007 o meu A2 é 40. Ele já falou isso para mim, ó. E que a média dos crimes aqui tem que dar 30.
Se a média dos crimes dá 30, significa que se eu somar o A1 mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais o A5 e dividir por 5, tem que dar 30. Isso quer dizer que a soma dos 5 termos dividido por 5, olha lá, é uma média que eu estou calculando, tem que dar 30. Então eu sei essa soma. A soma dos 5 termos é 30 vezes 5. Portanto, a soma dos 5 termos é 150. O total de crimes aí entre isso, nesses 5 anos, tem que dar 150. Maravilha! Eu sei o valor da soma, vamos jogar na fórmula da soma então. Então, a fórmula da soma é o A1 mais o A5 vezes o N dividido por 2. A quantidade de termos é 5, são 5 termos que eu tenho aqui. S5 é igual, S5 eu sei, é 150, esqueci de pôr aqui. Já vou substituir então aqui embaixo. 150 é igual a A1 mais A5 vezes 5 dividido por 2. Opa, não sei nenhum desses dois, vou continuar aqui em cima, ó. Passa o 2 multiplicando, passa o 5 dividindo. Nisso eu vou chegar aqui, o A1 mais o A5, então vai ser 300 dividido por 5 é 60. Eu descobri então que esses dois termos aqui, ó, o A1 junto com o A5 junto, eles têm que dar 60. Perceba que o termo equidistante é exatamente o A3. E a propriedade da PA diz que dois termos, quando somados e dividido por 2, tem que dar o termo central. Então, se eu fizer A1 mais A5 e dividir por 2, isso tem que dar o A3. E aí eu vou descobrir o A3 também. Então, aqui eu sei que é 60, então o A3 é igual a 60 dividido por 2. Isso significa que o A3 é 30. Opa, então aqui na nossa PA é 30. Opa, eu tenho o A2, tenho o A3. A razão é a diferença entre eles aqui. Só que é sempre do A3 para o A2. Então, a razão é igual ao A3 menos o A2. A razão é igual a 30 menos 40. É uma razão negativa. Isso daqui é menos 10. Essa é a resposta do exercício, hein? Da letra A razão nossa é negativa, que a quantidade de crimes está diminuindo, ó. 40, 30, 20, 10. Então, aqui, se eu voltar, vou somar, é 50. Ó. E a soma deles tem que dar 150. Na letra B, ele fala o seguinte, ó. Em 2010, houve 2 vezes mais roubos que assassinatos. E igual número de roubos e estelionatos. Quantos estelionatos ocorreram em 2010? Então, 2 vezes mais roubos que assassinatos. Então, R, roubo, E, estelionato, A, assassinato. E a quantidade de roubos e estelionatos é igual. Isso foi em 2010. Bom, 2010, quando eu olho aqui na nossa anterior, eu vejo que eu tive 10 crimes. Então, o total aí de assassinato mais estelionato mais roubo tem que dar 10. Mas eu tenho todas as informações para descobrir cada um deles. Eu sei que 2 vezes o R é 2 vezes mais roubos do que assassinato. Então, eu sei que a quantidade de roubos é igual a 2A. É igual a 2 vezes a quantidade de assassinato. E isso tem que ser igual a E, ó, que eles são igual número. Maravilha. Eu quero saber, a pergunta é o número de estelionatos. Então, vou deixar tudo em função de E. O E e o R basta trocar. Então, aqui é E, aqui é E também. Tem que dar 10. Maravilha. O A e o E é isso. Se eu substituir aqui, eu vou substituir o E. Então, eu quero 2A igual a E. Então, o A é igual a E sobre 2. Então, coloca a informação aqui. E sobre 2. Tira o MMC, que é o próprio 2. Mantém aqui, dobra aqui, dobra aqui. Isso aqui vale 10. Passa para lá multiplicando. Aqui soma. 5E igual a 20. E igual a 20 dividido por 5, que é 4. Então, o número de estelionatos em 2010 foi 4. Você deixa bem organizadinho aí, tá? Em 2011 agora, vamos lá.
em 2011 foram cometidos 30 crimes, não está na nossa tabela. 2011, então, não segue a nossa PA. Qual é o número médio de crimes de 2007 a 2011? Bom, eu sei os valores aqui. Nós completamos a tabela. 40, 30, 10, 40, 30, 20, 10. E o próximo é 30, então eu tenho os valores. 40, 30, 2009, 20 e 2010, 10. E aí ele falou que 2011 foi 30. Ué, a média disso daí, vou chamar a média só de M, soma tudo e divide por 5. 40 mais 30 mais 20, mais 10 mais 30 de novo. Divide tudo por 5. Isso daqui vai dar 26, vai ser a nossa média, tá? Então, você anota aí bem legal, tá bom? Exercício 4, Unesp. Divide-se inicialmente um quadrado de lado com medida unitária em 9 quadrados iguais, traçando-se 2 pares de retas paralelas aos lados. Em seguida, remove-se o quadrado central. Repete-se esse processo de divisão para os quadrados restantes, n vezes. Observe o processo para 2 primeiras divisões. Então tá aí, passo as paralelas, formo um quadrado central, retiro ele. Depois, passo novamente as paralelas nos que sobraram, retiro os quadrados centrais e assim vou fazendo n divisões. Pergunta: quantos quadrados restarão após as n divisões sucessivas do quadrado inicial? E qual a soma das áreas dos quadrados removidos quando n cresce indefinitivamente? Então, são 2 perguntas que a gente tem aí. Vem para cá agora, olha a esqueminha, tá? A primeira pergunta: quantos quadrados restaram, né? Quantos restaram aqui? Bom, se eu pegar a primeira divisão e tirar o quadrado, então na primeira divisão eu vou ter 8 quadrados restantes, né? Eu tenho os 9 aqui, tiro esse, me sobra 8. Na segunda divisão vai ser o mesmo esquema, só que agora a gente vai tentar enxergar, né? Vamos lá. Eu faço aqui 9 e tiro 1. É 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Então, eu tenho 8 vezes 8, que são todos os quadrados que estavam aqui. 8 vezes 8. Eu posso escrever esse 8 vezes 8 como 8 ao quadrado ou como 64, o que for mais interessante na nossa observação. Na terceira divisão, que não está feita, mas a gente tem que imaginar agora, né, para a gente ver o padrão. Se eu pegar aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, resolvo, traço as paralelas, ó lá, dividir e tiro esse, ó. Olha o que vai acontecer. Eu vou tirar esse centro aqui, esse 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 aqui. Eu vou tirar 8 de cada um. De quantos que eu tenho aqui? 8 de 8 de 8 de 8 dos 8 iniciais. Então, eu vou ter, voltando aqui na nossa conta, 8 vezes 8 vezes 8. Eu vou ter 8 ao cubo. 8 ao cubo dá 512. Né? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Beleza. Consequentemente, na enésima divisão, do jeito que o exercício pediu, olha lá, ele quer n divisões, quanto restam? Bom, na primeira divisão é 8, ou seja, 8 elevado a 1. Na segunda divisão é 8 ao quadrado. Na terceira divisão é 8 à terceira. Na enésima divisão é 8 elevado a n. Escreve a sua resposta, tá? Vamos lá, aproveitando já. N divisões. Qual vai ser a área total removida quando o n cresce indefinitivamente? Então, n vai tender ao infinito. Eu vou fazendo sucessivas divisões até ver quanto que vai dar, quantas retiradas eu vou fazer. Então, vamos lá. Vamos na primeira divisão. Vamos de novo agora fazer esse esqueminha de divisão. Vamos lá. Só que agora eu vou ver as retiradas, tá? Então, divisão. Olha lá. Na primeira divisão, o que me sobra é a área, tá? Eu quero saber da área agora. Bom, eu tenho a área total 1, dividi ela em 9 partes, retirei uma. Sobrou quanto, então, dela?
Retirei uma de quantas? Retirei 1/9. Então, a primeira divisão, eu retiro 1/9. É isso que o exercício quer. Na segunda divisão, quanto que eu vou retirar? Bom, vamos entender a lógica lá. Olha lá na segunda divisão. Eu tenho 9 partes, tirei uma. 9 partes, tirei uma. Então, eu tenho 1/9, outro nono, outro nono, outro nono, outro nono. Quantos nonos no total? 8 nonos. Então, a parte que eu retiro, calma, são 8 nonos. Só que esse 8 nonos não é da figura inteira, né? Porque se eu pegar 8 nonos aqui, eu fico só com essa. É 8 nonos de quem? 8 nonos de cada 1/9 que eu tenho aqui. Conseguiu enxergar isso? 8 nonos aqui, 8 nonos aqui, de cada 1/9 que eu tenho. Então, eu vou multiplicar isso por 1/9. Isso daqui vai dar 8/81 avos. É a área retirada. Vamos imaginar a terceira divisão para ver o que a gente mais consegue enxergar aqui, ó. Tá, vamos lá. A terceira divisão aqui vai ser isso, ó. Eu vou tirar cada meinho aqui. E qual que vai ser a área total removida? Bom, eu estou retirando 8 nonos aqui em cada um, certo? Depois eu tenho os 8 nonos que eu tirei aqui. Desses 8 nonos, de 1/9 de cada um. Olha que coisa louca que está ficando isso, hein? Então, eu vou ter 8 nonos, de 8 nonos, de 1/9. Isso daqui vai dar 64, né? 8 vezes 8, elevado a 729. Eu quero a área total removida. Então, a área total, eu vou colocar aqui, vai ser 1/9 mais 8 sobre 81, mais 64 sobre 729, mais indefinidamente, tá? Quanto eu puder tirar aí. Bom, o que está acontecendo aqui, ó? Eu tinha 1/9, aí esse 1/9 virou isso aqui. Multipliquei ele por 8,9. Aí eu tinha o anterior de novo, olha aí exatamente o que tem em cima, e multipliquei por ele de novo. Esse daqui é quem, ó? Isso daqui é minha razão. Isso daqui é uma PG. Uma PG de razão 89 que não tem fim. É uma PG infinita. Então, eu quero a soma da minha PG infinita, ó. E a soma da PG infinita é dada pela seguinte forma. A1 dividido por 1 menos Q. Então, você precisa fazer essas observações nesse exercício para saber qual fórmula você vai utilizar. E aí, substituindo, eu vou ter que o A1 é 1/9 sobre 1 menos Q. O que é minha razão? A razão a gente viu aqui que é o 8 sobre 9. 8 sobre 9. Então, aqui tirando o MMC, vai virar 9 sobre 9. Então, vai ficar 1/9 sobre 1/9. Quando eu fizer essa continha aqui, 1/9 sobre 1/9, divide um pelo outro. A soma infinita dessa PG vai dar 1. Ou seja, quando o N crescer indefinidamente, eu vou remover toda a área dessa figura. Ela vai tender a 1, toda a figura vai ser removida se eu for removendo desse formato. Exercício 5, UEL. Um estandarte é um tipo de bandeira que pode representar um país, uma instituição civil ou religiosa, um clube de futebol, uma escola de samba. Uma artesã fez um estandarte e o enfeitou, em sua parte inferior com pedaços de fitas de tamanhos diferentes. Sabendo que o menor pedaço de fita mede 8 centímetros de comprimento dos pedaços de fita e que os pedaços de fita aumentam de 2 em 2,5 centímetros, responda aos itens a seguir, desconsiderando os possíveis perdas. Letra A. Considerando que o maior pedaço de fita mede 125,5 centímetros, quantos pedaços de fitas foram utilizados para confeccionar o estandarte? Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados na resolução desse item. Então vamos lá. O que eu sei? O menor pedaço vai ser 8, o maior pedaço, segundo o item A, é 125 e vai aumentando de 2 em 2. Então isso aqui é uma PA.
porque vai aumentando de 2,5 em 2,5. Sendo que o primeiro termo é 8. Depois o segundo termo é 8 mais 2,5, 10,5. Depois o terceiro termo é 13 mais 2,5. Até o AN, que eu não sei quem é esse, que é o 125,5. Mas que é exatamente o que o exercício perguntou. Quem é ele? Quantos pedaços eu estou utilizando? Vamos usar o termo geral da PA. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O AN, 125,5. O A1, 8. O N eu quero descobrir. O R eu sei que é 2,5, que é quanto aumenta a minha taxa. Olha lá, tenho todas as informações. Calculando. 125,5 é igual a 8 mais 2,5 que multiplica N, 2,5N. 2,5 vezes menos 1, menos 2,5. Fazendo as continhas aqui, passa o 8 para lá, passa o menos 2,5 para lá, vai ficar 2,5N é igual a 120. N é igual a 120 dividido por 2,5. Isso daqui vai dar 48. Então, a gente tem 48 pedaços nessa fita. Supondo que a artesã tenha utilizado 60 pedaços de fita, qual será o comprimento total dos pedaços utilizados? Então, vamos lá agora. Ela não falou que o maior vai ser 125 igual era na anterior. Ela falou que vai usar 60 pedaços e ela quer saber o comprimento total da fita. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui o N, que é o 60. A gente tem o menor, que é o A1. A gente tem o aumento, que é o R. E eu quero o comprimento total. O comprimento total é o meu SN, é a soma de todos os termos. Bom, vamos ver então. Para somar todos os termos da PA, eu preciso do A1, eu preciso do AN, eu preciso do N. Falta achar o AN, então vamos na forma do termo geral. O termo geral é AN, A1 mais N menos 1, que multiplica R. O AN é o que eu quero descobrir. AN é igual, no caso, a 60. Vou pôr já aqui no lugar do N, 60. O A1 é o 8, mais o N, que é o 60, menos 1 vezes o R, que é 2,5. O A60 é igual a 8, mais, vamos ver? 2,5 vezes 60, isso daqui dá 147,5, né? Menos 2,5. Ok? 147, na verdade, já dá com a conta de menos aqui. Então, vai ficar assim. A 60 é igual a 8 mais 147,5. Tá? Que aqui eu fiz a distributiva e já tirei no total. Isso daqui dá que o A60 é 155,5. Jogo aqui, então, que eu achei. O S60, que eu quero achar, é o primeiro, o 8, mais o 155,5 vezes o 60 dividido por 2. Simplifica aqui, eu vou ter que o S60 é igual a 155, aqui ficou 30, 155 mais 8 dá 163,5 vezes o 30. O S60 vai ser, então, quanto? Vai dar 4.905, nós estamos em centímetros. Anota aí, então, o tamanho dessa fita toda que ela usou. Exercício 6. Para cada N natural que seja o número Kn, daí está a expressão, se N tem uma flechinha mais infinito, né? Para que valor se aproxima de NK? Então, isso daqui que ele escreveu, ó, ele está falando assim, quando N tende ao infinito. Então, N vai aumentar tendendo ao infinito. Quanto que vai dar o Kn? Para quanto ele vai tender também, né? Então, quando isso acontece, o que vai acontecer com o Kn? E o Kn é dado por essa expressão. Bom, fazer qualquer coisa com isso daqui fica difícil. Observe só o que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 e uma dentro da outra. Vamos usar a propriedade
em que a raiz eu transformo numa potência. Então, aqui está o 2 do índice e aqui está o 1. Mesma coisa vale para os outros. Então, eu vou escrever assim, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3. E esse último aqui, numa raiz só, 3 elevado a meio. Olha lá. Quem está dentro vai por cima, quem está fora vai por baixo. Então, eu tenho um 3 a meio. A mesma coisa eu posso fazer para esse. Então, eu vou fazer assim ainda, ó. Raiz de 3, que multiplica a raiz de 3 vezes raiz de 3 a meio. Olha como ficou. Separei essa raiz no meio aqui, ó. Posso fazer porque é conta de vezes, então eu posso fazer. Então, eu vou ficar assim, ó. Raiz de 3 vezes 3 elevado a meio, vezes 3 elevado a meio, meio. Então, 1/4. E, novamente, como eu separei aqui, eu posso separar aqui. Separando, eu vou ficar com raiz de 3, então 3 elevado a meio. Depois, 3 elevado a 1/4. E depois, 3 elevado a 1/8. Olha assim, eu fiz o exemplo com 3 só. E é o que vai acontecendo aqui dentro. Tá? Então, eu vou ter 3 elevado a meio, vezes 3 elevado a 1/4, vezes 3 elevado a 1/8. Mesma coisa vai acontecer no 2. Então, eu posso falar que o meu Kn... ele vai ser 3 elevado a meio, vezes 3 elevado a 1/4, vezes 3 elevado a 1/8. Indefinidamente aqui, tá? N vezes. Menos 2 elevado a meio, vezes 2 elevado a 1/4, vezes 2 elevado a 1/8. Indefinidamente também. Bom, agora a gente tem que parar e observar. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Uso a propriedade. Soma dos expoentes. Mantém a base 3 e soma os expoentes. Então, é meio, mais 1/4, mais 1/8, mais tananã. Menos 2 elevado a meio, mais 1/4, mais 1/8, mais tananã. Opa, olha só. Aqui em cima, então, eu fiquei com uma soma. Uma soma desses expoentes. Quem é essa soma aqui? É uma PG, porque cada termo vai multiplicando por meio, ó. Meio vezes meio, que é cada raiz que vai tendo ali. Então, eu tenho de novo uma soma infinita da PG, A1 sobre 1 menos Q. Certo? Então, vamos lá. O A1 é meio, vai servir para as duas, tá? Não preciso fazer duas vezes. Então, meio sobre 1 menos Q, que é meio também. Então, isso aqui vai dar 1 menos meio é meio. Então, ficou meio sobre meio. Isso daqui vai dar 1. Ou seja, o nosso Kn é igual a 3. Essa soma aqui resulta em 1. Menos 2, essa soma aqui resulta em 1 também. Ele vai ser 3 menos 2, que vai ser 1 também de novo. Quer dizer que vai ser sempre 1 porque o outro também deu? Não, mas no caso é coincidência, a Unesp colocou 2 exercícios muito parecidos. Gostou dessas informações? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.